E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou fazer a apresentação de um trabalho da disciplina de Introdução a Engenharias Elétrica e Eletrônica, do curso de graduação em Engenharia Eletrônica, né? E Elétrica também, as duas turmas juntas, né? Da Universidade Federal de Santa Catarina. Então esse trabalho foi apresentado em 2016, né? No semestre 2016.1, e é um trabalho que é voltado para apresentar, né, conteúdos relacionados à engenharia para a gente já ter uma noção dos trabalhos desenvolvidos na engenharia. Então esse trabalho foi feito, apresentado aí em parceria com os colegas Arthur Honorato, Gustavo Vieira, João Coelho, Pedro Rode e Marcos Schlindwein. Então esse trabalho ele foi feito aqui com animações, né, feitas em ActionScript, que é feita com o Flash, né, o Flash Professional da Adobe, e o título dele é Microeletrônica e Circuitos Integrados. Então por isso ele tem essas animações aqui que eu costumo fazer que eu fazia, né, costumava fazer em diversas apresentações. Então aqui tinha um cronograma, né, de sumário da apresentação, né, definição, breve história, funcionamento, cenário, inovações, tendências, e cada um dos respectivos aqui apresentadores de cada parte, né. Então, tendo isso feito, né, a gente tem aqui, começa pela definição. Então, a definição de microeletrônica é a área de estudo que estuda toda a eletrônica a nível micro, né? O próprio nome já diz. As eletrônicas a nível micro seriam circuitos integrados, seriam transistores, seriam todos esses elementos que são voltados aí para a produção de placas, por exemplo, entre outros dispositivos voltados à eletrônica. Então aqui a gente tem alguns chips, né? Temos ali uma mão e dá para ver que um dedo, né, no caso, essa primeira imagem mais abaixo, e o tamanho de um chip, né? Tem ali diversos, na verdade, milhões ou bilhões de transistores dentro. E aqui um processador, né? Um microprocessador ali à direita com os seus terminais. Alguns componentes utilizados, né, e estudados na microeletrônica são os CIs, né? CIs que são apresentados aí nessa imagem. Né? O primeiro, no caso, é um CI DIP. DIP, no caso, porque ele tem duas partes, né? A parte lateral esquerda e direita tem os terminais. Temos os transistores, temos também os diodos e entre outros elementos aí que são voltados a processamento de sinal digital ou analógico. E envolve também essas ciências, né? Física, química, informática, para a gente conseguir ter o conhecimento necessário para desenvolver trabalhos e projetos na microeletrônica. Então, o histórico aqui, um breve histórico, ele, da eletrônica, né, em si. Ele iniciou, a gente pode iniciar, né, começando com esses elementos aqui, bastante importantes aí para a eletrônica, que seriam as válvulas. Então, as válvulas, eles eram como se fossem transistores mais arcaicos, né, mais primordiais, né, pioneiros. Na verdade, a gente vai ver, né, a diferença entre válvulas e transistores, mas as válvulas eram esses componentes, né, termiônicos, que eram funcionados a partir dessa corrente elétrica que passava nos tubos, e eles serviam como chave, né, então, ou permitia a passagem de elétrons, ou não permitia, né, de íons, no caso. Então, as desvantagens, né, sinalizadas aí com negativo em vermelho, eram as dimensões, então elas eram muito grandes. O peso também, né, o aquecimento, então elas superaqueciam e elas tinham muitas falhas, né, muitos erros, que os ambientes para armazenamento dessas válvulas eram muito quentes. Isso era desconfortável para os operadores. E além disso, tinha alguns insetos que iam nesses computadores a válvula, né, computadores valvulados, e acabavam queimando, né, essas válvulas simplesmente por esses insetos que acabavam entrando e fazendo curto-circuito nesses computadores, nesses dispositivos. E por conta disso, né, a gente chama hoje em dia bug, né, que bug em inglês é inseto, né, e com isso uma falha em alguma parte da programação, em alguma parte aí da eletrônica, né, da parte de ciências da computação, automação, um bug é por conta, né, o termo surgiu nisso daí por conta dos insetos que falhavam os dispositivos na época. Isso aqui nas décadas de 20, 30, né, e 40 também. Daí depois da década de 40 que vieram os transistores. Então, com isso a gente tem os circuitos, né? Esse aqui é um exemplo do Motorola 58A11, que era um rádio valvulado. Faltou detalhar ali, né, outra característica, que uma das características positivas, das poucas em relação aos transistores e outros componentes atuais,
é a menor distorção dos sinais. Então, hoje em dia ainda existem alguns dispositivos que utilizam válvulas, principalmente os amplificadores. E os amplificadores utilizam válvulas justamente por conta da menor distorção do sinal provocada pelas válvulas em relação aos transistores, né? Então, com isso, a gente tem mais fidelidade de som, por exemplo, né? Então, menos distorção é mais linearidade no circuito. Dentre os estudos aqui, estudiosos envolvidos, a gente tem aí o Julius Lilienfeld, o Niels Bohr e entre outros voltados físicos e químicos aí que desenvolveram toda a teoria física e também relacionada à mecânica quântica para a gente ter noção e ter os conhecimentos suficientes necessários para poder saber sobre tunelamento, por exemplo, e mobilização de elétrons, né, de lacunas também. E com isso, esses estudos foram a base para o desenvolvimento dos transistores, que eram o início, né, o elemento, a pedra elementar da eletrônica. Com isso, né, na Bell Labs, lá na década de 40, alguns estudos de três figuras, principalmente, né, o Shockley, o Bardeen, John Bardeen e o Brattain, que eram três engenheiros, né, três cientistas da Bell Laboratories, e eles desenvolveram, no caso, uma pesquisa, né, durante a década de 40, que levou à criação do transistor. Então, aí tem umas anotações, né, ali de dezembro, né, 19 de dezembro de 1947, que foi a data que foi feita o primeiro transistor, né, considerado o primeiro transistor. A gente tem aqui, né, o primeiro transistor em 1947, dessa forma, nessa imagem aí. E um detalhe, né, é que eu botei aqui, né, germânio e silício, que são elementos que servem, né, para a construção dos transistores. Então, dependendo, né, também da dopagem dos transistores, como a gente vai ver um pouquinho ali adiante, eles têm funções e têm características diferentes. Em relação ao histórico de componentes, né, a gente tem o diodo, que ele é um elemento retificador, ou seja, ele pode servir como, na função de diodo retificador, ele consegue transformar um sinal alternado em contínuo, e também, né, o diodo emissor de luz, né, Lighting Emit Diode, que é o LED, né, a sigla pela LED, também serve como elemento de iluminação, né, e também para sensores, né, a parte de diodos com sensíveis a diferentes aspectos. Aqui, né, a partir disso, a gente tem também os CIs, né, circuitos integrados, em inglês IC, né, Integrated Circuits, e a gente tem aí a comparação, né, de um circuito integrado com o tamanho de um dedo. E mais em alto nível, a gente tem os processadores aí, o i7, né, processador de última geração Intel Core, que já tem, na verdade, aí i9, né, então a Intel já avança, a eletrônica e a tecnologia avança em níveis, assim, muito rápidos. Aqui a gente tem os semicondutores e a gente tem uma citação aí que resume, né, que sintetiza os semicondutores e a sua aplicação do professor Petri, né, de 2013. O uso de semicondutores em eletrônica se confunde com a própria história dessa área de conhecimento. Tão importantes são esses componentes para os equipamentos e suas funcionalidades. Então a gente tem aqui a definição pelo Braga, né, em 2014. Os semicondutores são sólidos que apresentam características de condutividade elétrica intermediária entre condutores e isolantes. Então, por isso, né, o próprio nome já diz, semicondutores. Tem tipos, dentre os tipos deles, a gente tem o condutor intrínseco, que no caso é um semicondutor puro, um cristal abstrato que não conta com nenhum outro tipo de elemento que não seja o principal, a citação de Frouet, de 2015, ou os extrínsecos, que são dopados, né, que têm elementos, impurezas adicionadas a eles. Então, a dopagem é o processo de acréscimo de impurezas ao semicondutor para deixar ele do tipo intrínseco para o tipo extrínseco. E aqui a dopagem ela pode ser feita no tipo P ou no tipo N. Então, a animação aí em flash, né, ela simboliza que, no caso do tipo P, a gente tem uma impureza receptora. Então, a gente tira, por exemplo, um átomo ali que tem a ligação de 4, né? A gente tinha, por exemplo, 4 ligações e a gente acrescenta um outro átomo com 3 ligações, né? Trivalente. E com isso ele pode ser o boro, pode ser galho, pode ser alumínio, né? Geralmente é utilizado o boro por conta de estabilidade, né? Entre outras características. E com isso a gente tem uma dopagem tipo P. Já a dopagem tipo N, ela é o contrário, né? No caso a gente tem um elemento que era 4 tetravalente, e a gente acrescenta um elemento que é pentavalente, né? Então a gente tem
um elétron sobrando, então ele fica mais negativo. E esse elemento é o fósforo, arsênio ou antimônio, né? E geralmente é utilizado o fósforo também por conta da estabilidade, entre outras características. E a junção PN é o tipo de junção que a gente coloca um semicondutor tipo P junto com o tipo N, e a gente faz a ligação, né, e a gente cria essa barreira, que no caso é essa barreira de potencial chamada região de depleção. E essa região de depleção, ela vai ser, a gente consegue regular ela adicionando um terceiro terminal ali, mais ou menos no centro dessa barreira, e com isso a gente tem um controle mais regulado, a gente já tem mais uma possibilidade de regular mais a condução elétrica nesse dispositivo, né, nessa junção. E no caso aqui, né, só em termos de ilustrativos, né, no caso, não necessariamente a junção, o elemento tipo P tem o mesmo tamanho do tipo N, né, então tem diferenças de tamanhos e dá pra gente explorar diferentes possibilidades aí de dimensões para conseguir diferentes tipos de diodos, que a gente vai ver que isso daqui, no caso, a junção de um tipo P com tipo N é um diodo. E também, né, a gente não tira um átomo só, né, de um elemento, de um semicondutor para deixar ele extrínseco, né, para deixar ele impuro. A gente tira milhares, né, até milhões de átomos para fazer a dopagem. Então, o diodo, como eu falei ali antes, a simbologia dele é dessa forma. Ele tem um anodo, né, o ânodo e o cátodo à direita. Então, a gente pode fazer a polarização direta e dependendo da tensão elétrica, a diferença de potencial elétrico entre o tipo P e o tipo N, ali 0,3, a gente vai reduzindo a barreira de potencial, a gente vai reduzindo essa região de depleção. E aí, no caso, a gente tem a corrente de elétrons real, né, naquele sentido na seta em azul, esclarecida, que no caso vai do tipo N para o tipo P. Mas a corrente elétrica no sentido convencional, ela é ao contrário, né? Ela vai do positivo para o negativo. Então essa daí, esclarecida com a seta em azul, é a real, corrente no sentido real. E convencional é no sentido contrário, no sentido anti-horário. E a inversa, no caso, é quando a gente aplica uma polarização no sentido inverso, né? Então a gente tem aí 0,3, 0,5, 0,7 volts aplicados e a gente aumenta essa região. E com isso, aumentando a região de depleção, a gente não conduz corrente nesse diodo. E com isso a gente vê a diferença, né? Reduzindo a barreira, a gente tem a condução, permitindo o deslocamento de elétrons de um lado para o outro, né? De uma junção, de um tipo de semicondutor para outro nessa junção. E aqui a gente não tem porque essa barreira é muito larga, muito ampla. E com isso é impossível de circular elétrons aí. Pode circular uns poucos elétrons, né? Por conta de corrente parasita, entre outras questões, mas é uma corrente muito, muito baixa e é desprezível para a gente considerar que é uma corrente válida aqui, né, em termos de engenharia. Então, essa polarização ela é bem rápida, geralmente, né? Questão de milha ou microsegundos, dependendo também do tipo de diodo. Mas a gente tem também diferentes tipos de diodo genérico. Tem o Schottky, tem o Shockley, que é o nome, né? Shockley é uma homenagem ao Shockley, que era o engenheiro, o cientista lá, descobridor do transistor em 1947. Tem o diodo Zener, que ele mantém uma polaridade, mantém uma tensão entre os seus terminais fixa, né? Tem o LED, que é o emissor de luz. Tem o fotodiodo, que ele recebe luz e altera algumas propriedades. Diodo túnel, varicap, PIN. Então tem diferentes tipos aí para diferentes aplicações e funcionalidades. Já o transistor, a simbologia dele é dessa forma. A gente tem dois tipos, né? O NPN e o PNP. Dois tipos principais, né? Na verdade tem vários, tem muitos tipos de transistor. Tem transistor, no caso esse transistor em específico é o BJT, que significa bipolar de junção, né? Então, Bipolar Junction Transistor, né? BJT, ou TBJ também, tem outra sigla aí diferente em português e inglês. Mas tem outros tipos, né? Tem diodo MOS, tem diodo MOSFET, JFET, entre outros, IGBT. Então, tem diferentes tipos, mas esse aqui em específico é o BJT do tipo NPN ou PNP. Então ele tem três terminais, que é o coletor, a base e o emissor. E o NPN quer dizer que ele tem essa simbologia ali, né? E o PNP naquele lado. Então a operação dele ela é dessa forma, né? Para o NPN, a gente tem uma corrente que é fonte
que vem ali considerada fonte, né, que é o coletor, e dependendo se a gente tem corrente de base, que se tem, né, a gente consegue regular essa barreira de potencial e permitir a corrente passar do coletor para o emissor. Então, a corrente do emissor, IE, vai ser a soma de base do coletor. Então, IE igual a IB mais IC. E com isso também a gente tem outras propriedades ali, né? Consegue regular a tensão de VB, né? A tensão base emissor também, a VBE, e a tensão coletor-emissor, que é a VCE. A VBE geralmente é 0.6 ou 0.7, fica entre essa margem aí, né, de tensão. E a aplicação, a gente tem a aplicação no modo saturação e no modo de amplificação linear também, no modo corte, né? Então, a gente pode aplicar o diodo como sendo no modo ali linear, como amplificador, né, em diferentes circuitos amplificadores, ou ali, né, como corte e saturação, como chave, né, como liga e desliga. E diferentes tipos, né, como eu falei, tem o transistor ali IGBT, tem bipolar, tem MOSFET. Esses diferentes tipos são aplicáveis para diferentes potências, né, ali em watts, nesse gráfico no eixo Y, e diferentes frequências também de operação do sinal no eixo X. E os circuitos integrados, a definição aqui do Almeida de 2009, é um circuito eletrônico que incorpora miniaturas de diversos componentes, principalmente transistores, diodos, resistores e capacitores gravados, né, entre aspas, em uma pequena lâmina chip de silício. As aplicações dos circuitos integrados, né, dos CIs, servem para a parte digital de processamento de dados e operação lógico-aritméticas e para os processadores em geral, né, para os microprocessadores. Então a gente tem aí microprocessadores, tem os circuitos integrados, né, ou microcontroladores também. O cenário da microeletrônica aqui no Brasil e no mundo, né, a gente tem que as empresas internacionais têm a NXP, Texas Instruments, Samsung, Intel, diferentes produtoras, né, diferentes fábricas, que são as foundries, que a gente chama, que são essas desenvolvedoras, essas fábricas de CIs, que a maioria, claro, a grande parte fica no leste asiático, né, na parte da Ásia, por conta de condições econômicas mais facilitadas, né? Ali, então a gente tem aí diversas empresas ali asiáticas que têm essa possibilidade de facilidade econômica, né, de mão de obra também, e com isso elas se saem na frente e produzem aí aos montes e rendem bilhões todos os anos na venda de circuitos integrados e de outros dispositivos de microeletrônica. No Brasil tinha algumas tentativas aí, né, da Philco e também de Elebra, Itautec e SD, né, o CID, que são algumas empresas, algumas iniciativas que tentaram aí trazer a produção de circuitos integrados e produção na microeletrônica, né, estudos e investimentos em microeletrônica para o Brasil, mas acabaram falindo, né, em 2013, 2012, por aí mais ou menos. A Elebra e a Itautec também foi mais ou menos por essa época que acabaram sendo encerradas as atividades. Não necessariamente entraram em falência, mas foram encerradas as atividades. E o Brasil acabou no início, né, dessa tentativa, fazendo a exportação aí de autorrádios aí para o mercado internacional. E tem a Ceitec, né, que é no Rio Grande do Sul, que é um centro aí de produção de análise de estudos aí de semicondutores, Ceitec SA. E mais em específico aqui em Florianópolis a gente tem Chipos, né, que é uma empresa que não fabrica os circuitos integrados, mas fabrica os projetos. Então essa mais ou menos a ideia a nível aí atual internacional que o Brasil se situa no momento. Então o Brasil ele não tem potencial de competir com essas grandes empresas aí, grandes foundries, né, grandes fábricas, mas tem potencial intelectual para desenvolver o projeto e vender o projeto e com isso fazer parcerias para diversos projetos e trabalhos na microeletrônica. Nos laboratórios da Universidade Federal de Santa Catarina, né, a UFSC, a gente tem laboratórios envolvidos aí com microeletrônica de radiofrequência, é o LRF, né, tem de materiais elétricos, o LAMAT, tem de comunicações e sistemas embarcados, de circuitos integrados, o LCI, o LINS, que são acrônimos, né? Vocês podem pesquisar aí no site da UFSC, que tem um hall desses laboratórios que trabalham com microeletrônica. São laboratórios do EEL, né? Do Centro de Engenharia Elétrica, do Centro Tecnológico, Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica da Universidade Federal de Santa Catarina. E os projetos, a gente tem aí diferentes projetos aí com MOSView, entre outros, né? LT Spice, Proteus
e diferentes softwares. Inclusive no meu canal tem disponível alguns videoaulas, né, alguns tutoriais desses softwares, desses programas aí para produção de projetos na engenharia. Algumas inovações, a gente tem aí a Lei de Moore, que foi citada, né, foi criada pelo Gordon Moore, que era o presidente da Intel ali na década de 70, 80, e ele acabou declarando essa regra que ia dobrar o número de transistores, né, num chip de computadores a cada 18 meses. No caso, ele citava que era a cada 2 anos, mas depois foi reduzido para 18 meses por conta de alguns ajustes aí na Lei de Moore. Mas com isso, a Lei de Moore ali em 2016, né, 2005, por adiante, acabou sendo não válida, e com isso a gente tem que ela não é tão válida quanto antigamente. E com isso também a gente tem outras leis que podem surgir aí, ou então a simples invalidez da Lei de Moore, ela não representa que a gente não vai conseguir evoluir os dispositivos eletrônicos, evoluir os computadores, mas sim que a gente vai ter outras alternativas como multicore, como a arquitetura multinúcleo, né, single core, dual core, aí, como tem um exemplo, e entre outras explorações de camadas, né, no CIs em 3D, diferentes camadas dos CIs, para a gente ter evolução dos computadores, evolução dos dispositivos eletrônicos. Então, não necessariamente tem que dobrar e tem que ampliar a quantidade de transistores ou ampliar o clock para a gente ter evolução na rapidez, né, no desempenho dos computadores. E também tem aí a computação quântica, que vem surgindo aos poucos, mas pode ser também como uma frente aí paralela ou talvez que venha substituir a computação tradicional. Outras inovações aí são transistores de papel que têm sido explorados aí na Europa, mas a princípio são só em termos de pesquisa mesmo, né? Só em termos de estudos e não tem nada comercial ainda, nada em mercado, né? Em nível de exploração de mercado e disponível para compra, e computação quântica também, como eu já falei anteriormente. Mas a computação quântica ainda tem várias limitantes aí para poder estudar e para poder propor soluções, né, para as problemáticas envolvidas. E com isso, né, materiais de grafeno e siliceno são outros materiais que vêm para fazer a condução mais rápida aí, né, a condução elétrica mais rápida nos dispositivos. O pensamento verde também, aí o presidente da Intel, Paul Otellini, que vem pensando também em sustentabilidade e entre outras questões. E a nanotecnologia, que é outra frente de estudo bastante importante, relevante nesse cenário. Então aqui a gente tem as referências, né, Fabiano Frouet, os semicondutores aí no site da USP, e o Newton Sebraga sobre diodo Schottky, entre outros. E então essa daí foi a apresentação. Tem outras referências aqui disponíveis. E essa foi a apresentação de microeletrônica e circuitos integrados. Espero que vocês tenham gostado, deixem like no vídeo, se inscrevam no canal para acompanhar outros conteúdos relacionados, e até a próxima, né? Qualquer dúvida também, sugestão ou crítica, é só deixar nos comentários, e até a próxima, valeu!